E nesta noite nós estaremos meditando no livro de Mateus, no capítulo 5 e os versos 44. Alguém quiser abrir suas Bíblias? Aqueles também que estão nos acompanhando através das redes sociais, também sinta como estivesse aqui em nosso meio, perto de nós. Eu, porém, isso é Jesus falando, né? Aqui, sabe quem está, esse período a gente está estudando o Sermão do Monte, e aqui Jesus falando para os seus discípulos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Vou ler o anterior, né, que diz assim, o 43, para ficar melhor o entendimento. Ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás aos teus inimigos. Aí Jesus diz assim, eu, porém, vos digo, amai-vos os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai que está no céu, porque faz com que nasça o seu sol sobre os maus e bons, e faz com que a chuva desça sobre o justo e o injusto. Jesus diz o seguinte, ouviste que foi dito, né? Se ele falou ouviste que foi dito, porque entre os judeus, entre aquele povo, falava-se isso, né? Amar o teu próximo e odiar o teu inimigo. Mas Jesus é profundo, amados. Ele é profundo. Ele diz, vocês viram isso? Vocês ouviram isso, né? Amar ao teu próximo, né? E aborrecer teus inimigos. Eu, porém, vos digo, amai-vos os vossos inimigos. Né? Bendizei, orai por eles, porque o mandamento de Jesus é amar. O mandamento de Jesus é amar. O motivo de Jesus morrer na cruz por nós foi o amor. E aqui eu pontuei algumas coisas. Aqui eu falei assim, amar até o inimigo. Como assim? Título que eu coloquei, né? Amar ao inimigo. Como assim? Às vezes, amado, a gente confunde a questão amar com a questão de gostar. Não é verdade? Aí a pessoa que gosta de outro, está apaixonada por outro, eu amo fulano de tal. Né? Aí veio uma pessoa, eu amo fulano de tal, eu amo tal pessoa. Mas, na verdade, o gostar tem a ver, às vezes, muitas vezes, com o que tem afinidade. O próprio dicionário vai dizer, né? Com quem tem afinidade, muitas vezes com quem não agrada. Isso é o gostar. Mas o amar é diferente. O amar é mais profundo. Vejamos uma das definições de ambos os termos, né? O amar e o gostar. O amor é sentimento que predispõe alguém a desejar o bem a outro. E o gostar, como achar bom, gosto, ter afeição, amizade. Ou seja, o gostar tem mais a ver com um sentimento que nós temos. Tem gente que gosta de maçã, outros já não gostam. Um gosta de carro tal marca, outro não. Isso é o gostar. Outros gostam de morar na praia. E de pessoas também. Tem pessoas que a gente gosta. Já ouviu falar que tem gente que a gente diz, eu gosto de graça, fulano de tal. Mas o amar é diferente. Porque o amar não é um sentimento. Porque se fosse um sentimento, dificilmente a gente amaria. Mas o amar é uma atitude. E diz assim, entretanto, não devemos confundir o ato de amar com o gostar. Gostar de alguém é condicional, tem a ver com sentimento, que pode ser espontâneo, temporário, conveniente ou recíproco. Se espontâneo, porque às vezes tem pessoas que a gente vê, a gente passa a gostar. A gente nem conhece muito, mas começa a gostar. Por exemplo, a congregação aqui. Todo mundo gosta de um aos outros, não é isso? Todo mundo gosta de um ao outro. Os que já estão e os que já chegando. Por que já chegam? Primeiramente, por causa de Deus, mas também que tem alguma certa afinidade com os irmãos. Por que temporário? Às vezes você gosta de uma coisa e para de gostar. Não é? Temporário. Conveniente e recíproco. É claro que uma pessoa que gosta de mim, automaticamente eu passo também a gostar daquela pessoa.
ou me esforçar para gostar, né? Mas o amor não, meus amados. O amor tem a ver com as nossas atitudes. Em contrapartida, o amor ao outro não é um sentimento, é uma atitude incondicional, ou seja, incondicional. Amar o outro deve ser incondicional. Que seja que eu goste ou não. Então, e permanente. Ou seja, ninguém ama e deixa de amar. Ah, eu amava e deixei de amar. Não, isso não é amor. O amor é perene. É um mandamento de Jesus. É a maior expressão do amor de Deus revelado ao homem. Aí lá em João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo. Há uns interpreta como cosmo, outro interpreta como o homem, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus resume os 10 mandamentos em 2. 10 mandamentos, Jesus resume em 2. Amará o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este, obrigado, minha irmã. Isso é um gesto de amor, viu? Ela imaginou que ia sentir sede, trouxe água. Obrigado, minha irmã, Deus te abençoe. É amarás o teu próximo como a ti mesmo. O segundo mandamento, semelhante ao primeiro, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí quando vê esse tema, amarás até os inimigos, não é porque amar apenas os inimigos. Porque Jesus sabia que amar os amigos é quase convencional. Amar os amigos, amar quem nos ama. Mas ele diz, amar o inimigo. Ou seja, amar a todos. Interessante que ele não diz gostar de todos. Não, ele não fala gostar de todos, amar a todos, amar o inimigo. Porque, meus amados, por que eu digo que é diferente de gostar? Porque assim, vale ressaltar que Jesus não nos ordena a gostar de outro, mas a amar a todos, aos que gostamos e os que não gostamos, aos que gostam de nós e também aos que não gostam de nós. Enfim, amar a todos, inclusive até os nossos inimigos. Amados, porque assim, se fosse amarmos aos nossos amigos, ao nosso próximo, seria mais fácil. Mas amar o inimigo é muito mais difícil. É muito mais difícil. Porque assim, porque gostar é diferente. Por que disse gostar? Por que Jesus não disse gostar? Porque automaticamente, o gostar tem a ver com afinidade, não é isso? E a pessoa não se sente culpado porque não se identifica com aquela coisa. Não, você pode até não gostar. Agora você não pode deixar de amar. É claro que ninguém vai gostar de... Por exemplo, tem pessoas que convivem no nosso meio que falam o tempo todo mal da gente, ferindo, magoando, caluniando, entendeu? Armando cilada, que nós vemos muitos hoje. Tudo que você fala e quer te complicar. Então é difícil gostar de uma pessoa dessa, né? Imagine, por que não gosta? Por que gostar? Porque assim, por exemplo, Deus livre, uma pessoa que é sequestrado, na mira do revólver o tempo todo, na mira da faca o tempo todo, a pessoa vai gostar de uma pessoa desse? Não, seja sincero. Alguém vai gostar do seu algoz? Ah, não, eu gosto da pessoa que está me fazendo sofrer. Não, irmãos, não. Agora, amar é diferente. Por que amar é diferente? Amar tem a ver com misericórdia, com não querer o mal daquela pessoa. Olha, você está me fazendo mal, mas esse mal não te retribuo. Porque eu sou gerado
de Deus. E Deus é amor. Deus é a expressão do amor. Então, é por isso que a gente ama. Não é porque a gente é bom, não. Bonzinho, não. A gente não tem capacidade disso, não, meus amados. A nossa tendência natural é retribuir à medida que vem até nós. Mas é o Espírito Santo de Deus que habita em nós é quem faz com que nós amemos. Ainda com aquela pessoa que não nos gosta, que fala mal. E quando Jesus falou isso, o contexto que Jesus falou isso era um contexto de opressão. Israel estava sob o domínio de Roma, que não era uma nação nada agradável. Eram pessoas cruéis mesmo. A ponto de você ver com as pessoas que cometiam algum delito, é morto de cruz. É perseguido, morto, a espada. Se não for na espada, na base da cruz. Tinha muitos judeus também ali também que não era fácil. Né? Muitos judeus ali também que não era fácil. Aqueles... Né? Então, por que Jesus diz isso? Agora, por que devemos amar? Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos chamados para sermos seus discípulos de Cristo. Portanto, amar deve ser uma das principais características do cristão. Uma das principais características do cristão é amar. Sabe por quê, amados? Porque nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. O que é semelhança de uma coisa? Semelhança de uma coisa não é a mesma. O semelhante não é igual ao original. Não. O semelhante, ele reproduz características daquele que ele é semelhante. Entendeu? Somos semelhantes de Cristo. Somos igual a Cristo? Não. Mas como semelhante de Cristo, nós temos que reproduzir aquilo que é inerente de Cristo, que é o amor, que é a bondade, que é a fidelidade, né? Que é amar o próximo, que é amar os nossos amigos e também amar os nossos inimigos. E aqui em João 13, 35 diz assim, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amardes uns aos outros. O mandamento de Jesus é amar. Você pode até não gostar de alguém, mas você não deve viver sem amar. Porque amar, conforme eu falei, não é um sentimento, é uma atitude. Amar é uma atitude. A gente vai ver aqui, no decorrente vamos ver aqui. E Jesus diz o seguinte, ele fala o seguinte, no 44, né? Que ele diz assim, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por eles, orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos e orar pelos que perseguem. Orar pelos que vos perseguem. Tem alguém te perseguindo? Não maldiz contra ele, não. Ore. Mas não ore pedindo a morte dele, não. Ore pedindo que Deus converta. Ore que Deus tenha misericórdia dele. Ore que ele não venha mais agir dessa forma. Ou seja, que seus discípulos amem todos, indistintamente, inclusive aos seus inimigos. Porque amar está para além de gostar. É uma atitude, uma escolha. É atitude, uma escolha. O rei Davi, quando ele estava sendo perseguido por Saul, que ele se escondeu, tal. Saul chegou ali e não viu. Ele cortou a orla da veste de Davi, de Saul. Mas aí ele mostrou e falou: olha, Saul, eu preferi te amar do que te odiar. Então amar tem a ver com escolha, com decisão. É uma tarefa fácil?
Não. Amar não é uma tarefa fácil. Naturalmente, é uma tarefa impossível. É uma tarefa impossível. Para mim, naturalmente, carnalmente, é impossível amar a pessoa. Mas dirigido pelo Espírito Santo, que adquirimos essa capacidade. De mim mesmo é difícil. Torna-se impossível. Mas quando o Espírito Santo entra na minha vida e transforma a minha vida, aí sim eu adquiro essa capacidade de amar. E aqui vamos ver algumas características, algumas atitudes. Jesus fala, bendizer aos que te maldizem. Bendiga o que te maldizem. O que é bendizer? Bendizer não é você chegar para uma pessoa que não é boa, coisa nada bem, que persegue, que é ruim, e dizer, fulano é uma bênção, fulano é uma maravilha. Não. Aí não estamos sendo verdadeiros. Mas o que é bendizer? Bendizer, sobretudo, se a gente for recorrer ao dicionário, bendizer é o contrário de maldizer. Bendizer é proferir bênção. Bendizer é desejar o bem. Ao contrário de maldizer, né? Maldizer é o quê? Desejar o mal. Desejar que a pessoa se dê mal. Rogar praga. Isso é maldizer. Mas bendizer é o tudo ao contrário disso. E o que Jesus quer dizer com isso? De bendizer. É abençoar e dizer bem, ou seja, usar a boca como instrumento de bênção. A nossa boca é instrumento de Deus. A nossa boca é instrumento de Deus. E como instrumento de Deus, eu não posso usar minha boca para amaldiçoar. Bendizer o que maldizem. Por exemplo, o que é que o maldizente, ele quer? O que é que a pessoa, o inimigo quer? A pessoa que ele é o seu opositor quer? Lhe falar, lhe tirar você do sério, tirar você do seu ponto de conforto e trazer para o jogo, fazer o jogo dele. Entendeu? Quando alguém lhe faz uma calúnia, você não vai devolver a ele a mesma calúnia. A mentira é dele. A maldade está no coração dele, mas você é diferente. E o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, não devolva as mesmas armas que o inimigo lança contra você. Se falar mal de você, não vou ficar na onda dele de falar a mesma coisa, mas dá uma palavra de bênção. Deus te abençoe. Quantas vezes no trânsito, você é passando, e a pessoa lhe dirige uma palavra dura, você vai retrucar, dizer a mesma palavra? Não, porque tudo que ele quer é o seguinte, se ele lhe proferir um xingamento, que você fala a mesma coisa, ele vai retrucar, ele vai contra-atacar com palavra mais agressiva ainda. Porque o intuito dele é te ofender. Entendeu? O intuito dele é ofender. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, não devolva. Não, se a pessoa te amaldiçoar, se a pessoa falar mal de você, não fale mal dele. Se você puder falar de bem, fale. Ele deseja uma coisa boa para você? Não, olha, você me deseja isso, mas eu desejo que Deus te abençoe, que Deus te livre, que Deus te proteja. Porque esse mal que tu quer para mim, que tu profere contra mim, eu não te devolvo para você. Te devolvo diferente. Tu tem palavra de maldição, mas eu tenho palavra de Deus, de salvação, de resígnio, palavra que te pode restaurar, que pode te fazer crescer e não te diminuir. E aqui, meus amados, em Romanos 12, 14, diz assim, abençoai aos que vos perseguem. Abençoai os que vos perseguem e não amaldiçoais. Abençoai os que te perseguem e não amaldiçoais. E outra atitude é fazer o bem aos que nos odeiam. Fazer o bem aos que nos odeiam. Jesus, ele está nos convocando a fazer o bem àquele que nos faz o mal. É retribuir de maneira diferente. Se vem pedra, você não vai devolver pedra. Né?
E aqui diz o seguinte, eu pontei o seguinte, é fazer o bem ao outro, independente de que essas pessoas sejam bem, bom ou ruim. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4,17 diz isso. Então, de maneira alguma, eu vou fazer o mal. Lembremos que a boa árvore, ela sempre vai dar bom fruto. Aqueles que comem, agradeça ou não agradeça, que jogue pedra ou não, o tempo todo ela vai estar reproduzindo frutos característicos de sua natureza. Se ela é boa a produzir fruto, bom. Assim deve ser nós. Produzir boas coisas. E aqui, lá em Romanos 12, 20 ao 21, diz assim, Paulo diz assim, portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasa de fogo sobre as suas cabeças. O 20. Amados, o que significa isso? Imagina a pessoa que te persegue o tempo todo. Te persegue, te persegue, te persegue, fala mal de você. Mas um dia que ele estiver precisando, você vai lá e estende a mão. Imagine. Aquela pessoa que fala de você o tempo todo, tu quer canto, e você sabe que ela fala mal de você, mas de repente ela precisa de você e você estende a mão. Imagine. Já pensou? Como fica a cabeça da pessoa? Você desarma ela toda. Porque o que ela pensava, o que ela imaginava, era receber igual ou maior a ofensa dela. Mas não. Aí você, como servo de Cristo, você apresentou a ela que é diferente. Olha, minha natureza é diferente. Eu poderia fazer como você fez. Mas Jesus me transformou. Como sou transformado de Deus, eu vou te oferecer aquilo que Deus me deu. A árvore só dá fruto que ela tem. Se você abrir um vaso de perfume, ele vai fazer exalar a fragrância que está dentro dele. Se for ruim, é ruim, mas se for bom, é bom. Mesmo quando ele é quebrado. Mesmo quando ele é quebrado, ele só vai exalar aquilo que é inerente dele. E o 21 diz assim, não te deixeis vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Ou seja, retribua aqueles que te oferecem, que te ofendem, aquilo que Cristo te deu, o bem. Outra atitude é liberar o perdão. Amados, nós somos imagem e semelhança de Cristo, de Deus. Fomos chamados por Ele. O motivo de nós estarmos aqui, unidos em Deus, foi motivo do perdão de Deus. Motivo do perdão de Deus. Porque senão estaríamos todos perdidos. Estaríamos vivendo aqui, agonizando, esperando o tempo da morte e a perdição. Mas Cristo teve misericórdia. Deus teve misericórdia. Ele manda Jesus. Ele nos perdoa e nos leva de volta ao Pai. Então, isso é mais um motivo para perdoarmos. Fomos perdoados por Deus através do sacrifício de Jesus, da nossa impagável dívida. Por isso, temos o dever de perdoar também. Embora seja uma tarefa difícil, mas em Cristo e auxiliado pelo Espírito Santo, temos a capacidade também de perdoar aqueles que nos ofendem. Devemos lembrar que somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Devemos reproduzir a sua característica. Como discípulo de Deus, devemos reproduzir as características de Deus. Amados,
perdoar. As pessoas dizem, quem perdoa esquece. Glória a Deus. Se alguém perdoou alguma ofensa forte e esqueceu, glória a Deus. Mas nem sempre precisa esquecer. Eu vou dizer por quê? Jesus não perdoa, não perdoa? Mas ele esqueceu do que a gente fez? Seria onisciente? Não, ele sabe. Você já viu uma ferida que você caiu, ralou, que doeu muito? A mãe pegou na minha época, né, metiolate, né? Que arde mesmo, que não é brincadeira. Mas passou o tempo, aquilo sarou. Mas a marca continua. Você olha para a marca, você não lembra? Mas aquela marca te traz sofrimento? Não. Te traz sofrimento? Não traz nenhum. Só traz lembrança. Ou até advertência para você não fazer mais aquilo que você fez. Então, amado, é o perdão. Quando a gente perdoa, não é que a gente esqueceu. Não. A gente perdoou, aquilo ali está inerte. Não me faz mais mal. Não me paralisa mais. Não me atrapalha na minha convivência. Não me atrapalha no meu caminhar. Não, porque ali já foi perdoado. Já não me causa mais mal. Jesus, nos últimos momentos aqui na terra, no paroxismo da dor, como um vaso precioso, ao ser moído na cruz, exala o odor de seu perfume de mais excelência e fragrância. O amor em forma de perdão. A maior fragrância. Essa fragrância que a França não produz, a Suíça, sei lá, o país que produz o melhor perfume, não consegue exalar essa fragrância, né? E aí, ele diz, né? No momento da dor, no momento de opressão, no momento que nosso pecado oprimia ele, aí ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Lucas 23, 34. Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Isso, meus amados, é amar o inimigo. Porque até então, nós éramos um inimigo de Deus. Nós éramos um inimigo de Deus. Mas Jesus resolveu, com sua vontade própria, em comunhão com o Pai, amar esses seus inimigos. E amar esses seus inimigos custou a sua vida aqui na terra de sofrimento, humilhação e morte na cruz. Estevão, reproduzindo esse mesmo Espírito de Cristo, no momento de seu apedrejamento até a morte, ele pede a Deus que perdoe os seus algozes. Ele pede a Deus que perdoe os seus algozes. Esse é o amar ao inimigo. Essa é a maneira que o mundo não entende. O mundo não entende. E o mundo fica perplexo. Porque amar quem ama é fácil. Mas amar ao inimigo, amar quem nos persegue, isso aí é bondade de Deus. Isso aí é obra de Deus. Isso aí é ação direta de Deus na nossa vida. Amados, e para encerrar, para não cansar os irmãos, eu vou ler aqui, lá em 1 Coríntios 13, de 1 ao 13, que aqui está a definição de amor que o Aurélio traz, ou outros. Jamais vai chegar a essa definição que o apóstolo Paulo traz, que ele diz assim, 2 Coríntios 13, de 1 ao 13, que diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o símbolo que retine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal
que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, ele é eterno. O gostar passa, viu? Mas o amor é eterno. Mas, havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas o que vier, o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas que cheguei a homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, enigma, mas então veremos a face a face. Agora conheço em parte, ou seja, conhece Jesus em parte. Mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amém? Amados, que Deus possa colocar no nosso coração essa necessidade, esse compromisso, essa ordenança de amar não só aos nossos amigos, mas também aos nossos inimigos. Que Deus nos abençoe e que essa palavra possa estar assim, gerando em nossos corações